Olá, eu me chamo Tailon Adami e eu vou apresentar para vocês aqui em forma de vídeo o e-book que eu fiz, que é Solitude, o prazer de pertencer a si mesmo, né? Esse livro ele é uma reflexão de autoconhecimento que traz alguns ensinamentos sobre, principalmente para jovens, né? Do porquê as pessoas se frustram quando criam muitas expectativas em seus relacionamentos mal-sucedidos, em seus trabalhos, nas pessoas, enfim, quando criam muitas expectativas e acabam se frustrando. Então, eu vou apresentar para vocês, a gente vai acompanhar aqui, ler um pouquinho junto e debater sobre isso, né? Conversar um pouco. O sumário aqui, primeiro eu vou apresentar para vocês a dedicatória, depois eu vou passar a introdução e o corpo do livro ele vai se basear aqui no primeiro processo, que é a idealizações. É quando você idealiza as coisas, você imagina, você tem uma mentalidade assim de achar que tudo é uma mil maravilhas, é uma coisa linda, maravilhosa, mas depois vem a frustração, como não é novidade. Quanto mais a gente cria expectativa, imagina o perfeito, a gente se frustra. Daí a gente cai na realidade, acaba passando, aprendendo, conhecendo a realidade, acaba caindo na solidão. E se você passar essa fase, então você acaba amadurecendo e enfim, de fato, vivendo a solitude. Vamos começar pela dedicatória. Eu dediquei esse book a todas as pessoas que passaram por alguma dificuldade emocional, seja por conta dos relacionamentos, trabalhos, ansiedade, etc. E não só acontecimentos passados, mas também aqueles que ainda sofrem e sofrerão no futuro, porque é normal, somos seres humanos, né? Então, a gente está sempre numa constante evolução. Então, é normal que a gente não saiba, que não saibamos, né? Não saibamos lidar com algumas circunstâncias, com alguns acontecimentos, não saibamos interpretar alguns sentimentos também, e muitas vezes não agimos da forma correta, racional, digamos assim. Mas eu também acho que, como seres humanos, a gente tem a obrigação de nos ajudar uns aos outros. Eu vim através desse book e agora através desse vídeo, desse vídeo aula, né? Dessa aula. Então, deixa eu dar um silencioso aqui no meu celular. Pronto. E eu também estou dedicando esse book aqui a nós mesmos, né? Eu, minha equipe aqui, minha esposa, meu irmão, que me ajudou muito nesse livro, as pessoas que me inspiraram, minha prima, porra, ela que me ajudou a desenvolver esse book. Então, eu dedico a nós mesmos, porque eu acredito que quando a gente compartilha conhecimento, a gente transmite conhecimento, a gente acaba aprendendo mais. Quando a gente fala de conhecimento, a gente vem logo na cabeça livros, mentorias, videoaulas como essa, mas na verdade a gente só aprende de fato quando a gente ensina. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Além de eu ensinar alguma coisa, eu estou aprendendo, eu estou afiando o meu machado, né? É aquele ditado, eu estou afiando o machado. Então é por isso que eu venho através disso, para ensinar e para aprender. Assim refletimos sempre nas coisas e acabamos absorvendo mais e melhor. Eu li recentemente num livro que agora não é tão recente, né, mas quando eu fiz esse e-book que era no livro Essencialismo, que esse livro para mim foi um dos melhores que eu já li na minha vida. Ele é um livro tanto quanto estoico, digamos assim, mas ele é mais ele basicamente ele te ensina a dizer um não, né? É um livro muito bom que te ensina a direcionar suas energias no que realmente é essencial para você, para o seu desenvolvimento. Mas eu li uma frase que diz assim, ó, que mesmo o lápis mais fraco é melhor que a mente mais forte. Ou seja, é preciso que você anote, tá? É preciso que você anote, que você aprender aqui, o que você lê aqui. Como é um e-book, eu preciso que você escreva num papel, num diário, num caderno. Se é um livro físico, a gente tem o hábito de riscar, sublinhar, grifar. Então, como é um livro digital, anote, pegue um caderno, separe um caderno para esse livro, e-book, Solitude, Tyron Adame,
e anote, faça anotações, que isso é importante, tá? Isso vai se enraizar. Quando a gente anota alguma coisa, isso serve como uma memória externa. Então a gente acaba lembrando com mais facilidade do que a gente anota, do que a gente destaca, tá bom? Vamos lá. Esse book que iremos passar para você, leitor, né, é algo muito profundo. Eu particularmente chamo de uma fase. Eu digo que a solitude ela é uma fase da tua vida, algo que você não deve romantizar, porque realmente é uma fase. Você pode viver, depois que passar essa fase, viver com princípios da solitude, mas não romantizar isso. Muitas pessoas olham a solitude e imaginam, é um frio calculista que não precisa de ninguém, que acha que vai viver sozinho, não quer ninguém, mas não é isso. Solitude, ela vai te ensinar, tá dentro do autoconhecimento, ela vai te ensinar a se conectar com a tua essência, a se autoconhecer de verdade, se conectar com o teu eu interior e a gostar da tua companhia, a ser feliz, a buscar a felicidade, a entender que a felicidade é algo interno. Eu já vi há muito tempo, eu nunca vi assim ninguém passar por essa fase sozinha assim. Vi poucas gentes passar por essa fase sozinha assim e viver de fato com princípios adotados pela solitude, né? A solitude ela tem um papel muito importante no autoconhecimento. Eu já falei isso, eu vou repetir, porque quando você se conhece de verdade, é aí que começa o jogo da tua vida. É aí que realmente vai começar o jogo. Então, quem é você? A pergunta que eu quero fazer é quem é você? Eu quero que você se faça essa pergunta. Quem é você? Do que você gosta? O que que você merece? Qual a tua verdadeira essência? O que que é a tua essência? Todas essas perguntas você só descobre as respostas quando aceitar que você, somente você, pode responder. Ninguém vai responder por você. Você tem uma visão de você que provavelmente não é aquilo que você acha que você é, e outras pessoas têm uma visão de você que também não é aquilo que você é aquilo que você permite que elas vejam. Então, o autoconhecimento, ele vai fazer você se conectar com o teu eu interior, com a tua essência e se descobrir, saber realmente quem é você, achar o teu propósito da tua vida, criar um sentido para a sua vida, né? Quem nos conhece de verdade, eu, meu irmão, as pessoas que me acompanharam nesse desenvolvimento desse livro, sabe que a gente somos pessoas de princípios. E alguns princípios nossos, até fiz uma brincadeira aqui, um dos nossos princípios é viver de acordo com nossos princípios. Nosso princípio, o que que é princípio? Princípio é algo que você adota para ter uma conduta mais, uma conduta de valor, né? Uma conduta mais íntegra, digamos assim. E eu sigo alguns princípios, eu tenho alguns princípios. E eu sempre tento agir de acordo com eles. Embora haja pesquisa, né, que aponta que 90% das decisões são tomadas pela emoção, um dos nossos princípios é sempre analisar a situação e pensar racionalmente, com calma, não deixar a emoção tomar conta das nossas decisões, embora a emoção tenha um grande papel, né? Não adianta nada você ser 100% racional, porque você não é uma máquina, você tem que sentir. Aquilo tem que fazer sentido para você. Quando eu decidi seguir o lance da solitude, foi difícil porque eu fiquei muito tempo estudando e pesquisando se valia a pena ou não valia, se eu ia conseguir, se eu ia dar conta, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O que eu tenho para dizer para você é: leia com muita atenção. Você não é obrigado a concordar, não é obrigado a discordar, não é obrigado a gostar, mas eu te peço humildemente para que preste atenção no que a gente vai falar aqui, tente absorver, tente imaginar, use a tua imaginação. Eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer sentido para você aqui. Eu sei que você vai aprender alguma coisa aqui. Esse é o intuito. Antes da gente começar agora a próxima fase, eu vou pedir para você
ir no Instagram, seguir lá Tailon.adami. Esse é o meu perfil pessoal. Eu posto muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional. Eu falo muito, eu tenho um outro e-book também, um outro livro que eu desenvolvi, que é Escalando Hierarquia, que é sobre desenvolvimento profissional. É algo bem prático, não é algo muito denso, é algo prático, com boas dicas, bons ensinamentos, digamos assim, lições, né, para você se destacar no meio corporativo. Então segue lá e se inscreve no meu canal no YouTube, que é Tylon Adami também. Lá eu posto muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, autoconhecimento, relacionamento, relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso. Falo sobre muita coisa que envolve o desenvolvimento pessoal. Até estoicismo a gente tá abordando lá, tá bem legal o canal. Bora lá? Primeiro, as idealizações. Ai, meu Deus. Você já se apaixonou? Aquela paixão que você age totalmente no calor da emoção. Te faz sentir a pessoa mais viva do mundo. Provavelmente já, né? Todo mundo já passou por isso ou vai passar algum dia na vida e isso é normal. Não fique triste porque isso é normal. Nossas primeiras paixões são assim: nós desligamos do mundo totalmente, nós direcionamos a nossa atenção, a nossa energia, a nossa vitalidade apenas para aquilo ali, para aquela pessoa, né? No caso aqui a gente está falando daquela pessoa. Direcionamos toda a nossa atenção para aquela pessoa. Parece ser tão perfeita, colocamos a um pedestal, às vezes enchemos de presente, fazemos gestos que vão além das nossas condições geográficas, das nossas condições físicas, muitas vezes, das nossas condições emocionais e principalmente das nossas condições financeiras, né? A gente faz coisas absurdas. Quem nunca? Eu já, confesso para vocês. Eu já fiz muito isso. Mas hoje, né, eu tô aqui para passar o que eu aprendi com isso, o que eu vivi, e acabar ajudando você, leitor, de alguma maneira. Muitas vezes perdemos todos os nossos sentidos, nosso senso do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, usando o argumento de que para o amor não há limites. Você sabe o que é o amor? O amor passional, pelo menos? O amor passional é isso daí. É aquele amor que vem da paixão, né? Aquele que foge da razão. Porque o amor, antes dele ser um sentimento, ele é um mandamento. Então ele é diferente de uma paixão. Paixão você sente. É algo, digamos assim, algo mais intenso no sentido de sentimento. Já o amor, ele pende um pouco mais para a razão. Porque o amor é você se ficar, por exemplo, dar prioridade a outra pessoa, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela sente, do que a você. E isso não é falta de amor próprio. Isso é empatia. Empatia é um sintoma de amor. Então, o amor passional é o oposto disso. Ele vem da paixão. É aquele amor mais caloroso, né? Paixão, enfim. Amor mais emotivo. 99% das vezes, acredito, eu pesquisei muito, esse amor passional termina em frustrações. Não tem escapatória. Porque com a paixão você cria expectativas. Eu não tô aqui para dizer que se apaixonar é errado. Pelo contrário, deve ter paixão. Imagina você estar num relacionamento que não tem paixão. Que relacionamento sem sal, sem graça. Paixão e ciúmes, digamos assim, é como um sal numa comida, é um tempero. Você tem que temperar para sentir o sabor da comida, tem que usar o sal, o tempero para realçar o sabor. Então é assim que funciona a paixão, mais ou menos, e o ciúmes, é por esse caminho aí. Pelo contrário, né, você deve ter
independente de onde e o que for, né? Você deve se apaixonar pelas coisas, sentir aquilo ali, seja relacionamento, trabalho, um hobby, enfim. No entanto, quando a gente se apaixona, na maioria das vezes, jovens ainda, né? Maioria das vezes jovem, a gente tende a ser egoísta. E o porquê que eu digo isso? É porque a paixão ela é egoísta. Quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pelo sentimento que aquilo te causa, pela emoção que aquilo te causa, pelo desejo que aquilo te causa. E o amor é diferente. O amor, você se apaixona pela emoção, pelo desejo, por tudo isso que causa na outra pessoa. O amor é colocar a outra pessoa como prioridade. E a paixão é o oposto disso. Você acha que coloca ela como prioridade, mas na verdade você é egoísta. Você coloca o que você quer, o que você sente como prioridade. Aqui, os sintomas de amor, né? A empatia, eu já falei, que é o sintoma mais puro e genuíno do amor é a empatia. Apaixonados, somos tão egoístas que por esse motivo acabamos sempre submersos em um oceano de dor psíquica, angústia e arrependimento. Principalmente para aquelas pessoas que não trabalham o ego, sabe? Por isso que é bom a gente fazer esse conteúdo lendo aqui junto, porque eu consigo complementar mais esse e-book. Por exemplo, quem não trabalha o ego por meio, a mente, por meio da autossugestão, o ego, né, digamos assim, a pessoa acaba muitas vezes, quando frustrada, ela acaba num oceano, submersa num oceano de dores psíquicas e angústias, porque ela não tem esse ego que possa levantar ela. O ego da gente, ele tende a ser mal, ele já nasce para um caminho maligno, maldoso. Mas a gente pode controlar ele, manipular ele através de autossugestão. Que autossugestão é o quê? É eu afirmar, eu mandar o meu cérebro através de uma programação neurolinguística. Eu falar com afirmação, decidir o que eu quero para o meu cérebro, convencer o meu cérebro daquilo. Então, para quem não trabalha o ego, acaba sempre nisso. Quando conhecemos uma pessoa interessante, tentamos sempre mostrar a nossa melhor e mais linda versão. Nesse ato, fazemos coisas tão lindas e importantes como gestos de empatia e bom senso. No começo é sempre assim. Você se preocupa, se dá, se doa. Não estou dizendo que quem se apaixona faz isso e depois se transforma. Mas a gente tende a fazer mais isso, querer demonstrar mais esses gestos quando se apaixona e está tentando persuadir, né? Ou manipular alguém. Não vou eu falar manipular porque vocês podem achar que eu esteja falando aqui de um psicopata, mas quando a gente tenta persuadir alguém a gostar da gente, a gente acaba sempre mostrando só o nosso lado bom, a gente não mostra a nossa versão ruim que a gente não gosta, porque a gente quer vender o nosso peixe, né? Então caminha por aí. São presentes cujos estão fora das suas condições financeiras, são gestos impressionantes e irracionais estão fora da sua condição de liberdade. Às vezes você viaja a cidade para ver a pessoa, leva para outro lugar para sair, etc. E mesmo assim, o teu coração diz que você deve focar apenas naquela pessoa, direcionar tudo. Você começa a decair a tua conexão, o teu network com as pessoas que são importantes para sua vida interpessoal, pro seu trabalho. Você começa tirar sua concentração e sua energia daquilo que é importante, trabalho, e direcionar só para aquela pessoa. E não que seja errado isso, porque um relacionamento ele exige atenção, ele exige que você esteja presente para a pessoa. Mas quando você age pela emoção, pela uma emoção da paixão, você tende a a decair, digamos assim, nas outras áreas da tua vida. E você acaba direcionando energia só nisso.
E aí que você se frustra, né? Porque daí você vai direcionando energia, vai criando expectativa, vai fazendo uma série de coisa errada que não é para fazer, todo impulsivamente, emotivamente, pela pessoa pela qual você se apaixonou, mas mesmo assim você continua, porque você não consegue ver. Quando a gente está apaixonado, o nosso cérebro, ele ignora tudo o que a gente quer que ele ignore. Então, se essa pessoa, às vezes você sabe que não é o certo, você sai com essa pessoa num dia, sabe que não é o certo sair de novo no outro dia. Às vezes você está sem dinheiro, tem um outro compromisso, mas mesmo assim você quer ignorar esse fato e o teu cérebro te ajuda com que você ignore isso. O nosso cérebro é bem sabotador nesse sentido. Você vai idealizando uma pessoa perfeita, né? Porque o amor passional é assim, você vai idealizando, idealizando, e depois acaba o quê? Acaba que a outra pessoa também vai idealizando você como um ser perfeito. Imagina, você está fazendo tudo por ela ou por ele, e você vai vendendo o teu peixe, essa pessoa vai comprando. Só que a coisa não funciona por aí. Porque se você se apaixona por uma pessoa que faz tudo por você naquele momento, tudo que é fácil, tá à nossa disposição, tá 100% ali para nós, nos exalta, nos massageia o nosso ego a todo tempo, a gente tende a perder o desejo por aquilo, porque aquele ali tá de fácil acesso. E tudo que é fácil acesso para nós, a gente acaba perdendo o desejo. E isso é porque a gente é ser humano, e isso acontece, e é normal. Embora não seja uma coisa legal, é normal, entende? Imagina, a pessoa te faz se sentir maravilhoso, faz se sentir importante, tá sempre disponível para você. Aquilo ali apaixona, mas depois vem a frustração, porque depois, quando passa o efeito da paixão, o que que acontece? A pessoa age diferente. E aí vem isso, né? A frustração. O estado, a frustração, o que que ela é, né? Ao pé da letra, ela é um estado onde se encontra impedido de se sentir satisfeito. Ou seja, você criou uma expectativa onde você ficaria satisfeito com aquilo ali, e quando não tem aquele resultado ali, você se sente impedido de se sentir satisfeito. Então, essa é a frustração. E normalmente, quando isso ocorre, você acaba culpando as coisas, as pessoas, mas não vendo a raiz do problema, que é você, que é a tua expectativa. Você deixou a tua vida emocional tomar conta de você, deixou ela na mão de outra pessoa e acabou que se frustrou. Eu fiz um gráfico aqui para mostrar, ó, quanto maior a tua expectativa, é maior a tua frustração. Então, quando você bota pouca expectativa em alguma coisa, a tua frustração tende a ser menor caso não aconteça do jeito que é para acontecer. Por que que as pessoas não têm obrigação de nos agradar? Porque a única pessoa que tem obrigação de te agradar é você. Agora, se você já está num relacionamento com base mais sólida, mais com pilares mais sólidos, mais fortificado, digamos assim, um relacionamento edificado, é outra história. Aqui a gente está falando do momento da paixão, um início de um relacionamento, de um flerte, de algo assim. A gente não está falando aqui de um relacionamento bem-sucedido. Eu hoje vivo um relacionamento bem-sucedido, sou casado há 2 anos, me dou totalmente para minha esposa, temos valores em comum, já tínhamos antes de se conhecer, já tínhamos é, mentalmente definido o modelo de pessoa que queríamos para a nossa vida, trabalhamos nosso pessoal e acabamos se encontrando, alinhando valores que eram alinhados, que caminhavam junto, princípios, né, que eram parecidos, valorizamos as mesmas coisas. Então aqui a gente não está falando disso, a gente está falando do momento da emoção.
O que que você deve fazer? Você deve assumir o controle da tua mente, controlar os seus pensamentos, entender os sentimentos e trabalhar a tua inteligência emocional. Como que trabalha a inteligência emocional? Primeira coisa é a leitura. Aqui você já está trabalhando a tua inteligência emocional. O cérebro é um músculo, quanto mais você usa, mais forte ele fica. Assuma a culpa e a responsabilidade da tua frustração e a angústia irá passar. Quando você assume a responsabilidade, não, a culpa é minha disso, eu fiz isso, eu escolhi isso, independente se ia dar errado ou não, eu escolhi. Eu não pensei direito. Quando você tem esse tipo de comportamento de assumir a culpa, a tua vida se transforma exponencialmente, porque você acaba entendendo que você vive aquilo que você tolera. Então você é responsável por escolher. Aliás, quem se frustra é você, né? Quando você realmente entender que a frustração ocorre pela tua expectativas colocada, estará em paz com o outro e tá tudo bem. Não é errado. Aprenda com os erros. Jamais sofra sem tirar nenhum proveito disso. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício melhor ou equivalente. O que podemos tirar dessa frase? Tudo que dá errado, na verdade, nada dá errado na nossa vida, se a gente tem um mindset de crescimento. O que é um mindset de crescimento? É aquele mindset de evolução. Se você tem uma mentalidade forte, assim, você vai ver que tudo que não sai como o esperado na tua vida, ela pode trazer a semente de um benefício igual ou melhor ainda. Você pode aprender alguma coisa com aquilo. Se quiser chorar, pode chorar. Mas o conselho que eu dou é: chore sem ninguém ver e certifique-se de que você não vai chorar de novo pelo mesmo motivo. Porque chorar pode até ser bom, pode dar aquela sensação de alívio, jogar tudo para fora. Mas tome cuidado para não ficar num loop de choro, pois você sempre vai estar ruminando aquela situação. Quando você acaba sendo uma pessoa chorona, digamos assim, emocionalmente, você acaba sempre ruminando, sempre. E quanto mais você chora, lamenta e rumina aquela situação, mais aquela espiral negativa fica dentro de você, aquela energia negativa. E demora mais para passar, você demora mais para superar. Eu, particularmente, tenho um princípio meu que faz parte da minha conduta, que eu jamais derramo uma gota de lágrima por alguém em termos de frustração, porque eu sei que a culpa é minha se me frustrar por alguém. É isso que eu trago comigo. As pessoas não me decepcionam, porque eu sei que o ser humano não é digno de confiança. Confio totalmente na minha família, na minha mãe, na minha esposa, mas eu sei que somos seres humanos. Então eu sei que não que tendemos a decepcionar outras pessoas. Embora tenhamos muito amor e empatia para dar, eu não devo deixar que alguém decida o meu estado emocional. Primeira pessoa, a única pessoa que pode controlar o teu emocional é você, não é mais ninguém. Quando você se permite sofrer por alguém ou por algo, você deixa aquela situação controlar você. Você pode ficar triste. Eu, eu na minha corrente filosófica, assim, minha corrente de vida, meu estilo de vida, eu encaro um término como um luto, porque você queria uma vida com a pessoa e não deu certo. Isso terminou, acabou aquilo. Então eu encaro como um luto. Mas e ficaria triste, claro, mas você não pode deixar que aquela situação emocional controle você. Somos seres capazes de ser realizados em qualquer área da nossa vida. Não podemos ser tão fracos emocionalmente assim. Eu digo isso porque a gente é capaz de realizar nossos sonhos, somos capazes de realizar nossos sonhos, somos capazes de, somos seres realizados. Quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente pode ser sozinho, né? Somos sozinhos, aliás. Dentro de mim aqui é eu e eu. Só que religiosamente falando, somos seres tricotômicos. Somos feitos por corpo,
mente e espírito. Então a gente tem uma tríade dentro de nós que a gente não tem limite. Quando a gente trabalha a nossa mente, tem uma mentalidade de crescimento e de realização, a gente entende que não tem limite para o ser humano. Somos seres capazes de ser realizado em qualquer área da nossa vida. Relacionamento, podemos ter uma vida épica, trabalho, profissão, carreira, essas coisas. Podemos ir para onde quiser, qualquer lugar do planeta a gente pode ir. Então, é assim que acontece. Quando você pinta alguém perfeito, você idealiza. E se você idealiza, você se frustra, porque não existe ninguém perfeito. Realidade. Aqui você entende que a vida não é como idealizamos na juventude. E nossos planos nem sempre saem como planejado. Falhamos muitas vezes na execução. Somos imperfeitos. Erramos. No entanto, nosso sucesso é definido pelos nossos erros e não acertos. Na medida em que erramos, é que vamos absorvendo o conhecimento e principalmente o aprendizado. Agora você entendeu que tudo bem errar. Agora você aceita que você é o responsável pelo fracasso na sua vida. E isso é transformador. Você e somente você tem responsabilidade por suas emoções. Então deve ir absorvendo, aprendendo e evoluindo. O autoconhecimento é bom. Você acaba descobrindo a verdadeira essência, mas falaremos disso lá na frente, em outro capítulo. Aqui é só para você aceitar a realidade, deixar de ficar puto com os outros por não ter controle sobre seus pensamentos e atitudes, tendo como consequência um distúrbio de emoção. Ah, isso ficou forte e pesado, mas é verdade. Quando deixamos outras pessoas controlar o nosso emocional, não existimos mais, somos escravos emocionalmente. Sua vida pode ser que você cometa o erro de se frustrar em uma relação mais de uma vez. Pode ser que demore a entender, mas sempre que algo der errado, pare e reflita, porque normalmente, um tempo depois, você consegue enxergar com clareza a raiz do problema. Tente sempre se afastar do problema. Eu faço isso. Me afasto, fecho o olho e penso: o que está acontecendo à minha volta? Aonde que eu estou errando? Acontece que quando passamos por uma situação onde nossos pensamentos e emoção ficam descontrolados, muitas vezes a ansiedade, né? É muito difícil refletir e achar uma solução. É difícil. Por isso você precisa se afastar um pouco, mentalmente, se afastar mentalmente da situação, que é uma metáfora. Você se afasta mentalmente da situação, tenta sair daquela emoção para você tentar entender o que está acontecendo para tomar uma atitude mais racional. E aí agimos no calor da emoção e acabamos muitas vezes machucando alguém ou a nós mesmos, né? E isso é péssimo, porque sempre vem acompanhado de arrependimentos na consequência. Então logo estará se humilhando por um pedido de perdão. Não que seja errado, mas também não é a única saída. Eu costumo dizer que não é porque você errou que precisa se humilhar para alguém. Humilhação emocional, dependência emocional. Hoje em dia a gente vive muito uma geração disso, de pessoas que se humilham emocionalmente. A gente vê na rede social isso, chega a ser ridículo, dá dó. Não é porque você errou consigo mesmo que você precisa se humilhar, virar refém emocionalmente da pessoa, porque você não consegue, você sabe que errou, sabe que fez coisas totalmente erradas, agiu no calor da emoção, idealizou, se frustrou, e mesmo assim você tenta insistir e se humilhar, porque você não consegue viver sozinho, aprender, superar, encarar um término, um encerramento de um ciclo. Se você aceita um relacionamento onde existe a presença de agressão física, digamos assim, eu costumo dizer que você é o que você merece,
porque se em algum momento você acha que não merece, você deve cair fora imediatamente. Aqui, no capítulo anterior, eu voltei, aqui a gente está falando de meritocracia, né? Eu estou falando aqui sobre você se humilhar na vida, porque tudo é uma questão de meritocracia. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você só, eu já falei isso ali atrás, você só tolera, você só tem o que você tolera. E se você tolera, você merece. Se você, o merece que eu digo é fazer por merecer. Quando você aceita algo, tolera alguma coisa, você está merecendo aquilo. Por que que eu tenho esse resultado? Porque eu fiz por merecer isso. Eu não tomei uma atitude diferente que fizesse com que eu não merecesse isso. Consegue perceber a lógica disso? Muitas vezes custamos aceitar essas palavras porque nosso ego não permite, né? Não nos permite. Mas a realidade é que no fundo você sabe que é a verdade. Seu subconsciente martela ali e fala que se você quer sair de algo, digamos assim, que seja tóxico para você, algo que não vai de acordo com os seus valores, com o que você valoriza, seja uma humilhação, seja uma agressão física, seja alguma coisa assim, você sabe que não merece aquilo, que não quer aquilo, mas mesmo assim faz por merecer. Você aceita, você tolera. Quando você fica sem a pessoa, solidão. Um estado onde se sente só, mas não por escolha própria. É um estado onde você se sente solitário mesmo. Você sente carência em algo ou alguém. Desacompanhado, como se faltasse alguém na tua vida, como se faltasse algo. Você sente o cheiro, você sente a voz, você ouve a voz, você vê em pensamentos, imagens. Tua vida agora não tem mais graça, não é a mesma coisa. Mas porque em tudo, tudo mesmo nos detalhes, você acaba vendo a pessoa pela qual você se apaixonou e se frustrou. Você então sai, dirige sem rumo, para, tem algum boteco, bebe uma dose ou outra. Quem nunca? Volta para casa, toma um banho, fica naquele mergulho de pensamento e lembranças. E, cara, isso é uma tortura psicológica, uma tortura emocional. A pior coisa que você pode fazer com você é se torturar emocionalmente com lembranças, é procurar lugares onde você ia com a pessoa, onde lugares que vocês andavam junto, visitavam. Isso é uma tortura que você pode fazer consigo mesmo. E eu conheço muita gente que faz, que não, que tenta buscar a outra pessoa nos detalhes. Isso é aterrorizante, credo. Você precisa aceitar, precisa entender que na vida tudo é uma questão de tempo. No começo é horrível, mas o tempo é o remédio para todas as feridas. Nada cura a dor psíquica, psicológica, a não ser o tempo. O tempo e o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Você não consegue se desligar da necessidade, da carência, da solidão. E quando alguém te pergunta, você fica quieto. Você não fala, mas você sente. Tá tudo ali. Quando você volta para a realidade, surge a brilhante ideia. Vou sair com alguém. Vou procurar alguém. Esse também é o erro que eu vejo muita gente cometendo. É procurando pessoas para se distrair, suprindo uma pessoa, mas usando outra pessoa para isso. Ao invés de tentar se desenvolver e superar do modo correto, ela busca tapar o sol com a peneira, tapar aquele buraco, aquele vazio. E isso é ruim, porque ela vai, em algum momento, ela vai tentar colocar a personalidade daquela pessoa, buscar a personalidade daquela pessoa que não tá mais ali com ela, nessa nova pessoa. E o que que vai acontecer? Ela não vai encontrar, ela não vai se satisfazer. Então ela vai usar aquela pessoa e não vai ter interesse. A outra pessoa vai ter sido usada.
E isso é horrível. Novamente, a bad. Você volta, pensa, não é aquela pessoa, não gostei dessa pessoa. Mas é porque você não achou aquela outra pessoa nessa pessoa. Mas existe uma solução para realmente superar. Não esquece, mas superar. E superar de verdade, seguir na sua vida sem sofrer, sem chorar e sem dedicar tanto seu tempo e energia a outra pessoa. Essa solução se chama solitude. Aqui é um desenho de uma pessoa, né, dando um mergulho aqui, que mostra que ela está aparentemente feliz em mergulhar. Isso simbolizou para mim uma pessoa que gosta da sua companhia. Foi dar um mergulho sozinha. O que que é solitude? Solitude significa preferir a solidão intencionalmente. Ou seja, a partir desse momento você se afasta por vontade própria. Você, vamos dar mais sentido à palavra, solitude, o prazer de pertencer a si mesmo. Ela é quando você se sente realizado, satisfeito por não depender emocionalmente de alguém, por assumir a responsabilidade das coisas que acontecem na sua vida. Eu chamo de uma fase, na verdade, a segunda fase da solidão. Depois da solidão vem a solitude, onde você não sofre mais por estar sozinho. Eu já conheci muitas pessoas chegar nesse estágio sem sofrer antes pela solidão, né? Também já vi muitos que não passaram da primeira fase. Depressão, ansiedade, tudo isso é complicado porque isso acontece. Você se coloca num estado de espírito chamado depressão, que é onde você sofre, sofre e não consegue sair daquela espiral de sofrimento. Por isso que eu decidi fazer esse book. A solitude é um pouco perigosa, pois pode ser viciante. E como não seria? Imaginasse no sentido mais aquele complexo de inferioridade. Bah, esse complexo de inferioridade é. Eu nunca tive isso, mas eu conheço muita gente que tem. A solitude, ela é uma fase que te ensina a ser quase que autossuficiente, mas ela não te transformará num arrogante e egoísta, se você não quiser. Não radicalize tanto. Todos precisamos de alguém. O ser humano é instintivo para viver em comunidade. Isole um ser humano, isso eu já ouvi, isso foi uma pesquisa que eu ouvi, tá? Isole um ser humano em uma ilha e verá que ele não morrerá nem de fome nem de frio. Já passamos por isso. Concordamos que somos os seres mais inteligentes que habitam a Terra, mas com certeza ele morrerá de solidão. A solidão é capaz de matar um homem. E nessa fase de solitude você vai aprender que não precisa de alguém mais para te completar, pois deve ser seu próprio complemento, sua própria companhia. Deve se amar sua companhia, ter amor próprio. Se for para alguém tem, se for para ter alguém que seja para multiplicar ao invés de somar. Somar não basta. Também na solitude você descobre o autoconhecimento. Nada mais é do que você se descobrir. O que é se descobrir? Se conectar com a sua essência, entender que existe um Criador, todo ser dotado da capacidade de pensar, ele entende e aceita que não seríamos ninguém, o mundo não seria nada se não existisse um Criador para tudo isso. Então é você se conectar com a sua essência, é você se conectar com o seu Criador, porque somos a imagem e semelhança dele. Somos seres tricotômicos, corpo, mente e espírito, o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Então, se conhecer é você entender o que é você, saber seus desejos mais profundos, reconhecer suas falhas, suas necessidades, entender seus bloqueios, emoções e trabalhar nisso. Aqui você consegue realmente, consegue ver quem você realmente é e o que você realmente merece. Aprenda a gostar de si, seja autêntico. Pare de seguir a manada, tentar ser outra pessoa, tentar viver a vida de outra pessoa, tentar buscar abrigo em outros. Você é o seu abrigo, o seu porto seguro.
Pare de desabafar para alguém, esperando que esse alguém te ache um coitadinho. Isso se chama complexo de coitadismo. Desabafe com as paredes, até pode chorar se necessário, mas não chore pelo mesmo motivo e chore sozinho. Você chegou tão longe, não dá para desistir agora. Você chegou no nível mais alto que poderia chegar. Agora você precisa mais não precisa mais de aprovação de ninguém. Não precisa que ninguém fique com peninha de você, porque você não liga mais para a opinião alheia de outras pessoas. Você sabe o que você merece. Você está vivendo a solitude nesse momento. Nessa fase da sua vida, você prefere olhar seu WhatsApp com várias mensagens, convites para sair, seja de amigos ou de contatinhos, e você prefere nem responder, porque seu tempo agora é valioso, você investe em você. Você prefere ler um bom livro, talvez beber um bom whisky, buscar um pouco de conhecimento. Você entende que todos aqueles contatinhos não tem mais graça, porque sua energia é drenada quando sai com pessoas que não estão na mesma sintonia, não têm os mesmos valores, não buscam as mesmas coisas. Você agora busca qualidade, não quantidade. Você aproveita mais a tua família. Embora algumas pessoas seja até bom se manter afastado, mas como você consegue aproveitar coisas simples, lugares calmos, isso tudo porque aprendeu a gostar de viver sozinho e sabe que se manter a preparação e buscar pela evolução espiritual, emocional, profissional, uma hora irá encontrar uma boa companhia que vale o seu tempo. Eu digo isso porque você só vai atrair uma boa pessoa tendo essa personalidade atraente. Você precisa desenvolver isso em você. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Eu acho que esse e-book aqui ele não é completo, mas eu vou desenvolver um curso sobre isso, não vou dizer uma mentoria, mas uma espécie de treinamento, vamos dizer assim, não é nem curso, é uma espécie de treinamento de autodesenvolvimento pessoal. Mas eu acho que esse book ficou muito interessante porque quando eu escrevi ele, eu tentei buscar tantas experiências que eu vivi e tantas experiências que eu presenciei de pessoas próximas que quem leu, quem adquiriu esse book gostou tanto, tanto, me deram os parabéns, eu nunca recebi uma crítica assim, ah, não tem nada a ver, não sei o quê, né? Não, não que não possa receber, eu posso receber, vou aceitar de boa, porque eu tenho uma mentalidade bem aberta para opiniões, etc. Sou bem flexível, mas eu acho que ele ficou tão profundo porque ele mexe com você, ele te faz entender que realmente é assim que acontece. Então é isso. Agradeço por você ter adquirido esse vídeo, porque eu aprendi mais falando sobre isso. Agora eu aprendi muito mais e também consegui compartilhar o que eu sei com você. Então, obrigado. Se inscreve no meu canal no YouTube, Tylon Adami. Me segue no Instagram, tylon.adami. E lá eu posto bastante conteúdo.